pessoal, vamos falar hoje sobre a RN 412, a RN que trata sobre o cancelamento e como o sistema, vamos falar como o sistema deve se adaptar para atender as exigências dessa RN. O que nós vamos alterar no sistema vão ser os portais, tá? Portal do beneficiário e o SCOL, e vamos falar um pouquinho das regras que nós vamos ter que adotar, que os sites terão que disponibilizar para atendimento das normas. A RN foi publicada em 10 de novembro de 2016. Ela entra em vigor agora em 9 de maio de 2017. E a partir dessa data, a operadora tem 120 dias para adaptar os portais para atendimento das normas. Nós vamos falar um pouquinho de como vai ser essa adaptação e o que muda na regra do uso do sistema e do dia a dia da operadora com essas novas normas. Então, pessoal, a RN traz uma série de regrinhas para o cancelamento, tanto do plano individual familiar, quanto para os planos coletivos, tá? Empresarial e adesão. Tá? Eu vou começar pelo empresarial, que eu acho que é onde teve um impacto maior na rotina, né? A gente trabalha hoje um pouquinho diferente do que a RN vem colocando. O normal hoje nosso é que a empresa solicite o cancelamento de um beneficiário e a gente só efetiva esse cancelamento no último dia do mês, né? A RN muda um pouquinho isso e ela diz que o cancelamento do beneficiário deve ocorrer imediatamente ao momento em que a operadora fica sabendo do pedido desse cancelamento, né? Então a empresa solicita o cancelamento e esse beneficiário tem que ser imediatamente cancelado. Isso muda um pouquinho a rotina com que a gente estava acostumado. Existe também uma regra que diz o seguinte: o beneficiário, quando ele solicita para a empresa, para o RH, o cancelamento, a empresa tem 30 dias para informar a operadora desse cancelamento. Caso a empresa não faça isso, o beneficiário pode solicitar diretamente à operadora o cancelamento. E quando ele solicitar a operadora deve fazer o cancelamento imediato do beneficiário. Tá, ok? Então acho que essa é uma das principais regrinhas que muda aí no contrato coletivo, né? A gente normalmente aguardava o final do mês para efetivar o cancelamento e agora ele deve ocorrer no momento imediato que é informado. Muito bem. Então o site, o SCOL, né? Ele vai ter esse comportamento. Tá joia? O individual familiar, a parte onde o beneficiário tira a segunda via de boleto, informe dados para o imposto de renda, pode consultar os seus orçamentos, né? Vocês já têm isso, a gente chama de portal do beneficiário, a ANS chama de PIN. Vocês têm, vai ser colocado nessa área a opção para o beneficiário fazer o cancelamento. Essa opção está destinada ao beneficiário pessoa física, ao plano individual familiar, tá? Então o individual familiar vai solicitar o cancelamento através do portal do beneficiário e as empresas vão solicitar através do SCOL, né? Portal empresa. Ainda sobre o portal empresa, a maioria das operadoras utilizavam esse recurso de forma opcional, né? Apesar de ser um recurso disponível para toda operadora no sistema, a maioria delas faz uso opcional da ferramenta, tá? Elas disponibilizam para algumas empresas e algumas operadoras nem disponibilizam. Ok. O SCOL ele tem a finalidade de de possibilitar a movimentação do beneficiário pelo RH, pela empresa, né? O RH da empresa entra e faz a movimentação de beneficiários, inclui beneficiários,
solicita o cancelamento de outros, né? Faz alterações e pode imprimir segunda via de boleto, segunda via de fatura, enfim. Isso era utilizado de forma opcional. Com a ARN, a operadora passa a ser obrigada a disponibilizar para todos os contratos coletivos ao menos a opção de cancelamento, ok? Então, essa opção, pelo menos a opção de cancelar através do site, será necessário que a operadora disponibilize para os contratos coletivos. O contrato individual familiar, a alteração vai ser realizada no portal do beneficiário, né? Portal do beneficiário, todo beneficiário tem acesso, tanto o individual familiar quanto os beneficiários de planos coletivos, ok? No entanto, só os beneficiários do plano individual familiar é que vão ter a opção de cancelamento. Tá? A regrinha da RN para o beneficiário individual familiar, bom, a primeira grande mudança é que o beneficiário pode solicitar através do site o cancelamento. Tá? Isso não existia antes. E a partir desse momento, a operadora tem 10 dias para a entrega do comprovante do cancelamento mesmo. Okay? Então, o individual familiar é diferente um pouquinho do coletivo. O coletivo, a ação, o cancelamento é imediato. O do individual familiar não, ele ainda, a gente tem 10 dias para finalizar o processo. Okay? Mas a partir do momento da solicitação dele, ele precisa receber um protocolo, né, que ele fez a solicitação, e nesse momento também ele precisa receber, aí isso vale tanto para o individual familiar quanto para o coletivo, um formulário que ele possa imprimir, explicando as consequências desse cancelamento. Tá? Então ali, os itens que estão elencados ali fazem parte do artigo 15, né? E ali a gente tem que informar para o beneficiário quais as consequências em relação à carência, à portabilidade e as dívidas que ele vai ter, né? Que ele tem. Nesse momento a gente tem que fornecer essas informações. O SCOL vai ter a opção também do RH conseguir essas informações e o beneficiário individual familiar através do portal empresa. Ok? Acho que são essas as principais modificações e o que a RN trata. Tá? A gente vai liberar para vocês a partir do dia 10 essas atualizações. Elas não precisam subir, nós temos a partir do dia 9, nós temos 120 dias para colocar essas atualizações no ar para o beneficiário e para os contratos coletivos, certo? Mas a partir do dia 10 agora, então todos vocês terão 120 dias para olharem esses recursos no site e ver e adaptar eles, né, ver como eles funcionam. Por exemplo, existe um texto padrão em relação à carência que o beneficiário vai perder, em relação à portabilidade, que normalmente ele tem 30 dias para realizar. Existem alguns textos padrões, mas cada operadora pode adaptar o texto à sua realidade, deve adaptar o texto à sua realidade. E a questão das dívidas, é importante a gente dar uma olhadinha, porque os textos são os mesmos para qualquer beneficiário que solicitar o cancelamento, tá? Tanto no plano coletivo quanto no plano individual familiar. Agora, a parte das dívidas, essa vai depender de cada beneficiário, tá? E é importante a gente dar uma olhadinha quanto à questão de que o sistema deve gerar a dívida do contrato todo, deve considerar apenas as dívidas existentes até o momento do cancelamento. Isso tudo são configurações que vocês vão ter que realizar no sistema. Tá? E como é que vocês vão usar essa ferramenta e quais os itens e como iniciar isso? Bom, nós vamos soltar um vídeo também, aí falando da ferramenta, aí eu vou mostrar para vocês as telas, como essas telas funcionam, onde a gente coloca o texto, como a gente vai fazer em questão das dívidas, as operadoras que
geram mensalidades mês a mês, ou seja, não existe dívida futura até o fim do contrato, né? Aí vocês vão decidir, não, queremos gerar esses títulos até o final do contrato, não, queremos manter só os títulos até o momento da solicitação de cancelamento. Como a gente vai lidar com essas questões, ok? Mas então esse vídeo é um pouquinho para esclarecer quais as ações que nós estamos fazendo em relação à RN e falar para vocês que a partir do dia 10 vocês já vão ter a possibilidade de dar uma olhadinha nos portais e como eles vão se comportar, tá? E a partir dessa data, do dia 9, aí, né, 10 que vocês vão ter a ferramenta, mas a RN passa a vigorar a partir do dia 9. A partir dessa data, nós vamos ter 120 dias para alinhar tudo e colocar no ar, ok? Obrigado, meu gente.